Queridos irmãos e irmãs, na homilia da manhã eu explorei mais o sentido literal do texto do Evangelho, extraindo daí algumas lições morais para nos edificar. Agora eu gostaria de me deter mais sobre o significado espiritual do Evangelho de hoje. Na semana passada, nós escutamos a parábola do semeador. A parábola do semeador é uma metáfora também sobre a vida espiritual. De fato, na segunda leitura, São Paulo nos diz que o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. Ora, na parábola do semeador nós víamos como há um progresso na vida interior. Primeiro, quando a palavra divina cai em nossa alma, parece como num terreno à beira do caminho. A semente não penetra. Nós ainda somos muito exteriores. Nós não conseguimos assimilar a palavra. É como se Deus não falasse conosco. Porém, se perseveramos na oração, então a palavra entra. E aí ela começa a germinar. Ou seja, nós começamos a sentir Deus se movendo em nós. Começamos a perceber o efeito da presença dele em nós. Aquilo no começo é rápido, é como a semente que rebenta entre as pedras acabam queimando a semente. Depois, ela brota um pouco mais e aí ela tem que enfrentar os espinhos. As pedras já foram quebradas. Então, uma vez que retirou-se todos os espinhos, resta a terra boa. Ora, aqui nós temos exatamente a passagem da oração vocal, que é uma oração externa, para aquilo que na tradição cristã nós chamamos de meditação, que é quando algo começa a germinar sobrenaturalmente no nosso espírito e vai prevalecendo. A presença de Deus se vai tornando mais expressiva, mais sensível. No começo, quebra as pedras das nossas resistências. E o nosso amor por ele vai se tornando mais forte. Ele passa a concorrer com muitos espinhos, até que o amor explode esses espinhos e nós não queremos mais nada senão Deus. Essa terra boa é aquele que passou da meditação para a oração afetiva e da oração afetiva para a oração de simplicidade, quando orar é amar. É tão somente amar. De uma maneira simples e despretensiosa. Porém, Jesus continua. E ele diz: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita, e no tempo da colheita
direi aos segadores, aos que cortam trigo, arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado, recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Quando nós progredimos na oração, o que acontece é que quanto mais nós crescemos na intimidade com Deus, começam a aparecer os nossos defeitos. Na medida em que o trigo cresce, o joio aparece. Exatamente durante a noite o inimigo planta o joio. Essa é uma imagem da primeira grande provação na vida interior. São João da Cruz chama de noite dos sentidos. Que é quando a própria graça faz com que os nossos defeitos fiquem evidentes. É quando a luz de Deus começa a produzir em nós um conhecimento sobrenatural de nós mesmos. Ou seja, o homem natural, ele tem um conhecimento muito superficial de si. As suas virtudes são virtudes muito superficiais, aparentes, eu diria até teatrais, porque ele faz o bem, mas ainda não é bom. As suas virtudes são fracas, ele não é capaz de fazer atos de virtude muito fortes, ele sempre fica como alguém que economiza esforço quando o assunto são virtudes. E os seus defeitos são todos maquiados. O homem natural, e isso perdura bastante tempo na nossa vida espiritual, até que Deus nos purifique, ele faz com que os seus defeitos, os seus pecados, os seus vícios, ganhem feições virtuosas. Porque o joio e o trigo se parecem muito no começo do crescimento. Então, por exemplo, a pessoa mascara o seu orgulho de uma maneira espiritual. Então, por detrás da sua busca pela santidade, existe uma vaidade. No fundo, ela está querendo se embelezar. Quando ela faz uma obra boa, ela quer lucrar para a sua caridade, ela se sente um pouco melhor do que os outros, ou do que ela mesma. E assim vai. Eu poderia exemplificar aqui até às 11 da noite, mas não é o caso. É então que Deus começa a tirar as nossas máscaras. A gente se protege muito disso. Quando Deus mostra os nossos defeitos, quando nós temos uma espécie de flagra, nós ficamos arrasados. Aí começa todo aquele fingimento. Oh, mas eu sou a pior pessoa do mundo. Como é que eu fui capaz de fazer uma coisa dessas? Como se isso fosse extraordinário, como se fosse algo fora do comum. Não, é só a gente mesmo. É que por um momento Deus retira a graça de maneira sensível. E quando Ele nos deixa secos, então as nossas verdadeiras vontades começam a aparecer. O desejo pela sensualidade, o desejo do aplauso do mundo, o desejo de satisfazer os próprios prazeres, o desejo de ter coisas, a volúpia pelas riquezas, a mesquinharia, tudo vai aparecendo. Por quê? Quando nós estamos áridos, quando nós estamos secos, quando nós não temos vontade de rezar, quando Deus retira de nós a oração sensível, é aí que nós queremos buscar todo tipo de consolação humana, de compensação. Os nossos defeitos começam a aparecer.
o joio começa a ficar claro. E qual que é o nosso drama? É que nós não conseguimos tirar o joio. Veja, algumas pessoas olham para a igreja e veem pessoas assim, com defeitos. Quanto mais nós vamos convivendo uns com os outros, nós mais vamos percebendo que nós temos defeitos, pecados, etc. Por quê? A igreja não é uma comunidade de santos, mas uma comunidade de homens e mulheres que lutam pela santidade. Portanto, todos nós temos defeitos. Contudo, quando o joio e o trigo começam a ficar claros em nós, nós vamos percebendo exatamente o que é o joio, o que é o trigo em nós. Porque é assim, o joio, enquanto cresce com o trigo, é igualzinho. Apenas no final do processo, quando se formam as espigas, é que o joio não forma espiga. Então você percebe que ele é joio. É muito interessante essa metáfora empregada por Cristo. Por quê? Chega a hora em que o joio tem que ser manifesto. E isso acontece no nosso processo normal da nossa vida de oração. O problema é que as pessoas não aguentam chegar aí. Quando elas começam a chegar aí, elas retrocedem. Elas entram em desespero, elas se deprimem, elas se angustiam, porque elas querem ser mimadas por Deus, querem ser mimadas pela graça, não querem enfrentar a realidade. Mas se elas permanecem na realidade, se elas realmente permanecem na realidade, o que acontece? A própria graça divina vai extirpando de nós tudo aquilo que não é de Deus. Sabe? Tem muita coisa que você pensa que é azar e é sorte, que é maldição e é bênção. Você pensa que foi alguém que fez. Não, não. Quem tirou da tua vida foi Deus. Porque Ele precisa retirar o joio de você. Aquilo que te leva para o descaminho. Ele precisa te refazer. Mas esse processo não é um processo agradável. É um processo de agonia, de dor, de sofrimento, de angústia. É um processo de purificação. Que só Ele pode fazer. Então, nós olhamos para os nossos defeitos e nós percebemos que o joio está dentro de nós. O joio está dentro de nós, e o joio começa a nos incomodar. E nós ficamos, Deus, até quando eu vou ter que me suportar? Nós começamos a sentir uma espécie de repulsa a nós mesmos. Nós olhamos para a nossa vida e nós temos tédio de nós mesmos. Nós pensamos, como é possível que eu seja assim? Eu sou assim. Deus, eu não me suporto mais. Deus, eu não me aguento mais. Deus, eu não consegui sair do lugar. A minha vida é uma mentira. Nós percebemos o joio. E esses pensamentos são pensamentos maravilhosos. Por quê? É aí que Deus semeia em nós o grão de mostarda. Isso não é algo humano. Deus semeia em nós o grãozinho de mostarda. Esse grãozinho de mostarda é a humildade, que é a base de todas as virtudes. Nós nos esvaziamos, nós descemos para aquela posição ínfima, um grãozinho de mostarda quase não se vê.
Um grãozinho de mostarda é praticamente uma poeirinha, mas que tem vida ali dentro. É um símbolo de nós. Por quê? Nós somos tão pretensiosos. Nós temos, assim, diante dos nossos olhos, o espelho do nosso ego, e nós nos empavoamos de uma maneira tão compulsiva, que nos achamos importantes, nos achamos bons, ou queremos ser bons, ou queremos parecer bons aos olhos dos outros. Quando tudo isso sai, e a verdade aparece, e nós vemos que há muito entulho, muita mentira, muita encenação, muito fingimento da nossa personalidade, quando nós percebemos que os nossos defeitos estão enraizados em nós, nós vamos diminuindo, até que nós chegamos ao ínfimo estágio de um grão de mostarda. A humildade se instalou em nós. Mas sabe o que a humildade produz na nossa alma? Ela é como fermento. O fermento, queridos, sabe o que é? Fermento é bactéria. Jesus fala do fermento em sentido negativo, quando ele diz: acautelai-vos contra o fermento dos fariseus e de Herodes, que é a hipocrisia. Depois, São Paulo diz: tirai de vós o fermento da malícia, para serdes os pães ázimos de Cristo, porque os judeus faziam isso na noite de Páscoa, tiravam o fermento de dentro de casa, para comerem um pão sem fermento, que era o pão da Páscoa. Até hoje, os judeus ortodoxos mais observantes contratam empresas para procurarem, na semana anterior da Páscoa, se há algum grãozinho de fermento dentro de casa, porque não pode ter fermento nenhum dentro de casa, para celebrar a Páscoa. O fermento é uma bactéria que, na medida em que se alimenta de açúcar, produz gás carbônico e provoca o crescimento da massa. É isso que faz o fermento. A humildade, queridos, transforma os nossos pecados em matéria de virtude. Pela humildade, eu pego os meus pecados e digo: Senhor, eu sou só isso, eu sou essa miséria. Deus, este é quem eu sou. Eu vou para um lugar de contrição. Eu vou para um lugar de arrependimento. Eu me humilho. Eu me lembro daquilo que me envergonha. E o que acontece? Quando eu estou realmente num processo de crescimento na oração, e o joio que está em mim começa a ser exposto, o que Deus está fazendo comigo é me conduzir para uma humildade mais profunda, para que eu me aniquile, para que eu me esvazie, para que eu perca toda e qualquer presunção, porque esta é a base pela qual Ele vai construir em nós a estrutura para receber as graças da contemplação. Deus não pode derramar contemplação sobrenatural em pessoas vaidosas, enganadas, que se acham. Primeiro precisa tirar o lixo, para depois colocar a sua graça. Ele tem que tirar o vinagre para colocar o licor. Mas para ele fazer isso, é necessário que ele nos conduza a um caminho de humildade. E a humildade vai fazendo com que os nossos defeitos, os nossos pecados se tornem o adubo que faz crescer a nossa santidade. Talvez você me diga: nossa, eu pequei muito na minha vida passada. Eu fiz muitos erros. Hoje o Senhor te diz: bem-aventurado és tu, que pode transformar estes pecados nas pedras com as quais você vai apedrejar Satanás, nas armas da sua vingança. Você pode usar tudo isso
como matéria para crescer em santidade. Humilhe-se na presença de Deus. Quanto mais Deus te mostrar o joio que há em você, ao invés de você ficar triste, pega esse joio e diz: Deus está aqui mesmo, isso sou eu, e não sou eu que vou tirar, é o Senhor que tem que tirar. O meu papel aqui é, em sintonia com o Espírito Santo, gemer. Esses gemidos inefáveis de que nos fala São Paulo na segunda leitura. Na carta aos Romanos ele diz, um trecho anterior a esse, que toda a criação geme na expectativa de se manifestarem os filhos de Deus como se estivessem dores de parto. Estes gemidos interiores são os gemidos da nossa oração inconformada conosco próprios. Então, o meu lugar é no chão, o meu lugar é prostrado, o meu lugar é no abismo, o meu lugar é aquele pequeníssimo lugar que ocupa um grão de mostarda, é voltar ao meu nada, é bater o meu ser até que ele seja despido de tudo aquilo que não é Deus. E dizer: Senhor, tende piedade de mim que sou um homem pecador. Vede quantos defeitos eu fiz. Quando as pessoas falam mal de mim, ao invés de ficar com raiva, eu tenho que dizer: Senhor, eu sou muito pior do que o que eles estão dizendo. Eu tenho até pena, Senhor, de como eles falam mal de mim. Por quê? Coitados. Eles têm inveja de uma pessoa tão desgraçada que nem eu. Deus, tem misericórdia desses coitados. Se os nossos pensamentos forem pensamentos de humildade, se os nossos pensamentos forem pensamentos de uma progressiva diminuição que acontecerá conosco, é que os nossos próprios pecados irão trabalhar em nosso favor. É o fermento. O fermento metabolizado pela humildade faz com que os nossos pecados sejam a matéria pela qual nós nos rebaixamos. Deus tem fome de ver uma igreja rebaixada, uma igreja que se humilha, uma igreja prostrada no pó, uma igreja que desceu para o lugar aniquilado e simples de quem se sabe pobre, cego, nu, doente. Uma igreja colada no chão. Por quê? O grão de mostarda se torna uma árvore, não muito grande, uma árvore pequena, de uns 2 metros de altura, máximo 3, em que os passarinhos fazem ninho. Esses passarinhos nos falam das inspirações divinas do Espírito Santo, as luzes da contemplação. Esses passarinhos são as divinas inspirações com as quais Deus premia uma alma humilde, uma alma pequena, uma alma aniquilada. Queridos irmãos, peçamos ao Senhor o dom da humildade, que nós não queremos ser considerados por ninguém, estimados, prestigiados, que nós não queiramos que os outros nos louvem, que nós não queiramos ser de modo algum admirados, que nós não tenhamos desejo de ser considerados como melhores por ninguém. Vamos pedir ao Senhor a graça de nós sermos tão humildes diante dos nossos próprios olhos, diante dos olhos de Deus, que nós realmente nos consideremos um pequeno nada. Irritante, de certo modo nojento, repulsivo. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Ele derruba do trono os poderosos e exalta os humildes. Quem se eleva será humilhado, mas quem se humilha será elevado. Ele busca a nossa alma no buraco,
Como diz o salmista, os meus pés estavam na fossa, na lama, mas o Senhor foi me buscar ali. Ali. É ali que Ele vai nos buscar. E Ele nos pega, e nos revela o seu amor, e nos mostra a sua grandeza, e nos faz experimentar a sua santidade. E nós o adoramos, e nós nos admiramos com Ele, e o nosso ser se maravilha com quem Ele é, com o poder que Ele tem. Nós não queremos nos fazer de difíceis, de complicados, pelo contrário, nós nos tornamos simples em suas mãos. Aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. E diz-nos o livro da sabedoria: mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder, e nos que te conhecem, castigas o seu atrevimento. O que significa isso? Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais Ele nos mostrará quem realmente nós somos. Seja esse caminho para nós bendito, em que nós possamos conhecer o Senhor de tal modo que também sejamos conhecidos por Ele.